Eu viajo como o vento, como alguém que conhece seu caminho. Muito embora, no fundo do coração, eu esteja simplesmente respondendo a algum ritmo interior que me leva sempre para frente. O que descobrirei ao cabo dessa longa trilha cheia de vento? Um teatro. Outro teatro. Mais outro teatro. Nada mais? Poeira, goteiras, ratos, fantasmas. Nada mais. Ah, sim. Personagens também. Mulheres que fui aprendendo a amar para não desesperar de ter de fazê-las como se faz pão, queijo, como se faz um outro ser. Filha minha, pupa minha. Não, agora não. Nada de nostalgia. Só um pouco de Smara. Esse mal da alma de que sofrem os venezianos e que é para o sangue o que para a cidade é a bruma dos pântanos, flutuando sobre os canais. Essa bruma onde circula a melancolia como fogos fatos que tiram todo o equilíbrio da vida. Fazer o quê? A Smara está sempre a me acompanhar. Mas sou uma atriz e é só esse aspecto da minha vida que deve interessar a quem não desfrute de minha deliberada intimidade. Meu coração está cheio de coisas boas e tristes. Ando me sentindo como na mocidade, quando minha mãe e eu entrávamos depois da representação numa casa de pasto e íamos nos sentar num banco defronte de uma mesa. Em cena eu tinha chorado, tinha gritado, tinha delirado, morrera envenenada ou fora abatida pelo punhal. Conservava nos ouvidos a ressonância dos versos como a de uma voz que não tivesse sido a minha, e na alma uma vontade estranha que eu não conseguia afastar, a vontade de uma pessoa que, lutando contra a minha inércia, tivesse conduzido os meus gestos. A simulação da vida permanecia nos músculos da minha face que certas noites não descansavam. Era já a máscara, a sensação da máscara viva que nascia. Abria os olhos, o frio tenaz continuava na raiz dos meus cabelos. Não conseguia recuperar o completo domínio de mim mesma e nada sabia do que se passava em redor de mim. Nem sei explicar. Era talvez a obscura presença de uma força que mais tarde se desenvolveria em mim. O poder dessa diversidade tornava-se tão profundo que quase me separava da minha mãe. Deus me perdoe. Sentia-me quase longe dela. Minha mãe, quando eu tinha 4 anos, me dava palmada na coxia para que eu entrasse em cena chorando de verdade. E dizia baixinho no meu ouvido: não precisa ter medo. Só estão fingindo. É uma brincadeira para divertir o público. Eu fazia o papel de Cosette nos Misérables, de Victor Hugo. Era a primeira vez que eu pisava no palco, com 4 anos. Ah, teatro. A partir daí, sempre teatro, só teatro. Não sei porquê. Como eu gostava de varrer o palco, a coxia, o camarim, o teatro todo, enfim, logo de manhã bem cedo. Talvez porque me tornei primeira atriz quando ainda era uma mocinha. Queria brincar um pouco de casinha. Ou era já meu senso de disciplina.
A ideia de retomar o trabalho com a eterna dama Camélia me apavora. Meus lábios se recusam a dizer por mais tempo aquelas falas. Anda, fala você. Quero ver você tirar de novo do meu ventre aquele suspiro fatal. Do meu ventre, das minhas entranhas. Armando. 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 Deus me dê forças para prosseguir. Ainda há um longo caminho pela frente. Depois daqui, São Paulo, Buenos Aires, depois outras cidades da Argentina. Tudo aqui é distante, sujo, precário. Acho que é a exaustão que me deixa no estado esquisito e venho sendo acometida por tantas lembranças da infância. Já no navio, durante os intermináveis dias da travessia, às vezes eu acordava no meio da noite, ouvindo vozes do passado, quando as crianças corriam atrás de mim, zombando, gritando: filha de comediante, filha de comediante, filha de comediante. Sim, isso era motivo de chacota. Venho de uma família de navegadores, mas gosto de pensar neles como marinheiros. Meu avô, Luigi Duzzi, estudou, se tornou ator de comédia dell'arte, um dos últimos. Fez peças de Goldoni, Molière. Desenhava ele mesmo os seus figurinos. Inventou um personagem, Giacometto, que se tornou especialmente popular. Giacometto era um patife veneziano. Meu avô não gostava das máscaras, foi tirando. E pedia para os atores serem fiéis ao texto. Devo ter herdado dele todas as minhas exigências. Justesse, sobriété. Meu pai contava que George Sand, sim, a célebre escritora francesa que teve de usar um nome de homem para se firmar no mundo da literatura, George Sand assistiu uma apresentação do meu avô e exclamou: justesse et sobriété. Ah, não cheguei a conhecê-lo. Morreu antes de eu nascer. Ele teve uma companhia, a Companhia de Teatro Ambulante Duzzi. Não gosto dessa história de ter uma companhia com o nome da gente. Como seria isso? O meu nome teria que figurar nos cartazes como nos reclames de extrato de carne. Ma vá! Drammatica Companhia della Città di Roma. Ecco, melhor assim. Neta, filha de comediantes. Meu pai e meus tios herdaram a companhia do meu avô e tiveram de prosseguir no ofício de ator. Alessandro, meu pai, gostava mesmo era de pintar. Casou-se com Angélica, minha mãe. Ela era filha de agricultores, mas lá foi ela ser atriz ao lado do marido. Comediantes itinerantes, mambembes, como se diz aqui. Quando eu era bebê,
Meus pais me carregavam para o teatro dentro de uma cesta de adereços. Depois minha mãe ficou doente de tísica, como eu agora. Morreu quando eu ainda era uma adolescente. Eu soube da sua morte bem no meio de uma apresentação, nem sei como consegui chegar até o final. Comediante. Uma casa de espetáculo diferente em cada lugar. E agora cá estou. O teatro onde nos apresentamos aqui era tão grande, enorme. Me fez sentir tão frágil, minúscula. Na primeira noite foi quase impossível eu fazer minha voz chegar às últimas fileiras, a menos que eu dissesse eu te amo no tom de quem grita vai-te embora. Murmúrios ininterruptos na plateia, nos camarotes, do princípio ao fim da peça. Eu não me sentia mais senhora dos meus nervos nem da minha voz, uma tristeza. O dia seguinte seria descanso. Aqui só dão representação 3 vezes por semana. Os críticos não falaram com clareza a meu respeito, se limitaram a constatar que há em mim alguma coisa que impressiona. Eles só conheceram da minha voz uma parte ínfima, miserável, sem falar das dificuldades da língua. Sinto falta da minha terra, da minha língua italiana tão doce, ao lado do português tão rude e do brasileiro ainda pior. Na segunda noite, o teatro imenso estava quase vazio, apenas 4 ou 5 filas ocupadas, 4 ou 5 camarotes ao lado, as localidades do proscênio quase todas ocupadas pela imprensa. Mas consegui dessa vez prender a atenção do público. Chorei e fiz chorar a todos, tanto quanto me era possível, tanto quanto desejavam. Uma brisa suave começava a encher a vela, um pouco, devagarinho, e se estabelecia um laço entre mim e a sala imensa, o teatro gigante. Na terceira noite representei bem, representei nobremente. Esse caminho tão longo não seria tão difícil se não fosse por esse meu coração exigente, inquieto, louco, perverso, atormentado, amável, angustiado, frustrado, mimado. Sono un'attrice. A dama das camélias se chamava Margarida, que é uma flor bem mais comum que a camélia. Por isso mesmo até mais comovente na sua vulgaridade, ou seria trivialidade. Margarida, como fazer para gostar de você como da primeira vez? Ai, ai, saudade, saudade tão grande, saudade que eu sinto do Clube dos Passos Vassouras. Quando eu me lembro o Recife, tão longe a saudade. As rosas não lhe caem bem. As rosas são de Giulietta. Povera filhola. Giulietta que também só nasceu mesmo para amar. Como Margarida. Como... Deixa pra lá. Giulietta, amar e morrer num quase único sopro. Já está tão longe, mas ainda consigo lembrar, como se fosse hoje. Entramos em Verona uma noite de maio. Eu morria de ansiedade e apertava ao peito o caderno onde havia copiado com a minha própria mão o papel de Giulietta. Repetia para mim mesma as palavras que ela pronuncia quando aparece em cena pela primeira vez. Quem me chama, aqui estou eu, dizei-me que desejais. Quem me chama,
aqui estou eu, dizei-me que desejais. Minha imaginação estava transtornada por uma estranha coincidência. Eu completava então 14 anos, a idade de Julieta. Num domingo de maio, na imensa arena, no anfiteatro antigo, ao ar livre, diante de um povo que havia respirado o odor daquela lenda de amor e morte, eu fui Julieta. Nenhum frêmito das mais vibrantes plateias, nenhuma aclamação, nenhum triunfo valeu para mim a embriaguez dessa hora única. Realmente, quando ouvi Romeu exclamar, ela ensina as tochas a arder, realmente eu me abrasei. Tornei-me chama. Eu havia comprado, com as minhas pequenas economias, na Praça das Ervas, perto da fonte Madonna Verona, uma grande braçada de rosas. As rosas foram meu único ornato. Misturei as minhas palavras aos meus gestos, a todas as minhas atitudes. Deixei cair uma rosa aos pés de Romeu quando nos encontramos. Do balcão, desfolhei uma outra sobre a sua cabeça. E ao fim de tudo, semeei-as todas sobre o seu cadáver no túmulo. O perfume, o ar, a luz extasiavam-me. As palavras me saíam com estranha facilidade, quase involuntária, como num delírio. Eu as ouvia acompanhadas do contínuo rumor das minhas veias. Via a nave profunda do anfiteatro, metade ao sol, metade à sombra, e na parte iluminada sentia um como espelhar de inúmeros olhos. Nunca mais voltarei a ser Julieta. Mas continuarei sendo Margarida até morrer. Quem sabe? Num lugar como esse aqui. Eu nasci num quarto de hotel. Será que é num quarto de hotel que eu hei de morrer? Ou num camarim? Num teatro? Num teatro, não. Não gosto de representar a morte. Não se deve nunca colocá-la em cena. É uma profanação. Quando eu morrer de verdade, vou me lembrar de ter parodiado a agonia. O que minha alma dirá então? Se l'anima ricorda, que cosa ne dirá? Todo dia peço a Deus para morrer na minha doce reclusão. Como diz o poeta, Senhor, dá a cada um sua própria morte. Rilke. A casa mia, sì. Na minha casa em Setiniano, naquele verde que amo tanto e onde gostaria de poder passar mais tempo da minha vida. É na casa da gente que a gente vive a vida, não é? Em vez de simulá-la, que é o que eu tenho de fazer para ganhar a minha vida, que logo torno a perder, já que sou fadada a simulá-la lá e acolá. Simular, representar o teatro, termo tão vil. Você, não. Não simula, nem representa, só é, só está. Que a única coisa que se deve fazer em cena, ser e estar. Só é, só está, só é, só está. Sola, 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 sola. Fica aqui comigo, vem cá. Certa vez, eu estava em Berlim e me deparei com você. Não hesitei, comprei na hora. Você me transportou no ato para os teatros de bonecos da minha infância e se tornou como um talismã para mim. Uma lembrança afetiva que me faz lembrar do caríssimo Vittorio Podreca e seu Teatro dei Piccoli.
Pairando em algum lugar entre a terra dos sonhos e o mundo da arte, as marionetes se tornaram símbolo da perfeição quando guiadas por uma alma. Quantas vezes não quis me associar de fato a Podreca? Eu queria fazer uma turnê com a trupe dele. Seria tão menos complicado administrar um elenco só de marionetes. Essas dóceis criaturas não falam. Se pode confiar que vão obedecer às ordens. Isso. Così. 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 Meu repertório nunca satisfez meus anseios artísticos. Só mesmo quando montei Ibsen, poucas vezes mais. Casa de Bonecas, A Dama do Mar, Rosmersholm com Craig e seu cenário poeticamente extravagante. Ah, Craig! Nossa colaboração artística, no fundo, não passou de um grande mal-entendido. Ele falando em inglês, eu em italiano, a minha filha Henriqueta entre nós dois traduzindo, ou então La Duncan. Se não fosse por elas duas, nada teria saído desse nosso encontro. Foi sem dúvida a doce, flamejante Isadora que, com seu carinho, conseguiu costurar nossa parceria. Soube depois que ela não traduzia exatamente o que cada um de nós dizia. Ela intuía que, se percebêssemos o que o outro pensava e falava, nada ali teria dado certo. Ah, Isadora, ela nos fez dançar conforme a sua música, mas não me arrependo de nada. Lembro bem do impacto que a visão da cenografia para Rosmersholm me causou. Aquele espaço em tons verdes e azuis. Modifiquei todo o meu gestual em função dele. Sim, a gente contracena com a cenografia também. Mas quando o cenário teve de ser adaptado aos diferentes teatros onde nos apresentávamos durante as turnês, a fúria de Craig. Vocês destruíram minha arte, esbravejou. Foi o que fizeram com a minha arte a minha vida toda, retruquei. De nada adiantou. Nossa aventura terminou ali. Seu temperamento impediu de ter a carreira de cenógrafo que merecia. Mas suas ideias fortes, promissoras, precursoras vão permanecer. Apesar de Craig ter espalhado tantas provocações ao longo da vida, ele me ouviu de fato maldizer os atores e se inspirou. Me associou assim a um desafio lançado ao futuro, um enigma. Um dia os atores vão se espelhar nas marionetes. Deveriam se tornar super marionetes. Ecco. Para salvar o teatro, quem sabe, seria bom. Para salvar o teatro é preciso destruí-lo. É preciso que todos os atores e todas as atrizes morram de peste. Sim, eles é que são o obstáculo para o teatro, tornam a arte impossível. É que quando se sabe um papel de cor, o cérebro passa a não funcionar mais. Apenas os nervos e a sensibilidade continuam a buscar uma emoção. Esse é o motivo por que tantos atores e tantas atrizes são considerados estúpidos, imorais, vulgares. E isso tende a se perpetuar. Então, há de chegar o dia em que algum grande artista vai se inspirar numa imagem assim, a de um homem saindo das trevas, seguindo sua caminhada sempre em frente, como num manifesto,
irradiando de sua condição humana, somente humana, com sua responsabilidade e sua consciência trágica, medindo seu destino numa esfera implacável e definitiva, a esfera da morte. Os meios e a arte desse ser, o ator, o ligam à morte, à sua trágica e horrível beleza. E talvez esse grande artista se lembre de mim. O ator passa sem deixar nenhum vestígio. Por isso, ele tem de trabalhar para a renovação da sua arte, única maneira de garantir que sua contribuição não seja fútil, efêmera. Ele tem de enfrentar esse desafio, o de fazer do seu ofício a arte de desaparecer para deixar aqueles que o veem e escutam despertar para um mundo de poesia. Daqui a pouco vai anoitecer. Amanhã vamos prosseguir nossa viagem e esperar por dias melhores. Onde não encontrar compreensão, viaje. Esse é meu lema. Quando eu estiver onde devo, então terei uma fisionomia. Dawnych wspomnień czar, w dzień stylowych par, muślin sukien jak mgła i najnowszy ten walc François.